tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é sábado, 19 de outubro de 2024. O Evangelho de Jesus que estamos meditando é de autoria de Lucas 12, de 8 a 12. Interessante as palavras de Jesus, que elas impactam o nosso coração, a nossa vida, assim já de pronto, já de início. Quem der testemunho a favor dele no mundo terá a sua defesa diante dos anjos de Deus no céu. Mas aquele que negar, aquele que for omisso diante do mundo, este não será defendido diante de Deus. Interessante esta expressão. Jesus fala de renegar, né? Aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que falar diante dos homens do Filho de Deus, de Jesus Cristo, este será apresentado por ele diante dos anjos de Deus no céu. Nós conhecemos bem aquela passagem bonita, meus irmãos, que Jesus fala no Evangelho de autoria de Mateus, quando ele diz: assim também a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. A pessoa que vive a sua fé, ela naturalmente, ela é uma presença de Deus no mundo. Ela é a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos chamados de cristãos. E ser cristão é viver como Jesus viveu. É ser essa presença de Jesus no mundo, naturalmente. Ninguém precisa viver, então, uma histeria de etiqueta e protocolo. Como que eu estou sendo visto? Como que estão me vendo? Claro, ninguém pode desligar, então, o botão da sã consciência, do exame crítico da própria vida. Isso ninguém pode fazer. Ninguém pode ser relaxado diante do mundo, né? Como o próprio Jesus diz, né? Sede prudente como as serpentes e simples como os pombos, né? Como as pombas. Sede prudente, né? Prudente, inteligente, né? Seja vigilante, fique sempre atento, né? Isso que está dito. Sede prudente como as serpentes e simples como humilde, como os pássaros dos céus, é dito por Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz, olha, quem falar em meu nome para o mundo, para os outros, quem não for omisso diante da justiça de Deus, este será defendido no tribunal no céu, diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar, aquele que permite tudo, aquele que vale tudo, aquele que se mistura com tudo e com todos, né, sem o mínimo de critério de vida, se afastando das ocasiões de pecado, né, aquele que se permite tudo. Eu digo que é aquele cristão que é o borboleta, né, não pode ver um colorido que acha que é flor, toda porta aberta tá bom. Então, é a Bíblia, segundo Allan Kardec, tantas outras correntes e meios filosóficos, tudo vale. Mas tudo fala bem, eu me sinto bem em todo lugar. Olha, meus irmãos, primeiro, quando a pessoa diz que ela se sente bem em todos os lugares e não vê problema em situação nenhuma, não é uma virtude, isso é um grande defeito.
Eu não posso acreditar que uma pessoa suporte tudo e tudo tá bom, se mata tá bom, se nasce tá bom, se escraviza, se maltrata, se humilha, se exalta. Como que tudo pode estar bom? Então não existe critério de céu e de inferno? Então tudo é a mesma coisa? Claro que não. Então Jesus está lembrando aqui no evangelho de hoje: aquele que falar em meu nome, aquele que for uma presença da justiça de Deus no mundo, este será recompensado com a justiça do céu. Aquele que falar de Jesus Cristo, apresentá-lo para o mundo, este será apresentado diante de Deus, dos anjos de Deus no céu. Olha, além da experiência do beato lembrado na liturgia de hoje, né, de nome José, ele era da congregação, então, dos paulinos, né? Ele assumiu o nome de Timóteo após o primeiro voto, a sua consagração. Nasceu na Itália em 1896 e faleceu lá também em 1948. Foi o primeiro presbítero da Pia Sociedade de São Paulo, os paulinos, exercendo e colaborando com o beato Tiago Alberione, o fundador da família paulina. Destacou-se pela profunda espiritualidade eucarística, mariana e total doação ao apostolado da comunicação social. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que hoje, neste sábado, véspera do domingo, logo mais estaremos celebrando a missa. Amanhã, toda a igreja reunida, celebrando a palavra, a Eucaristia, os idosos, as crianças, as famílias, todas reunidas. Que neste sábado a palavra de Deus nos alerte, nos advirta sobre a necessidade também de vivermos com esta coerência, Eu não posso ser vaquinha de presépio, de tudo dizer sim. Eu tenho que ter bom senso e senso crítico para também não comungar com as coisas que são contrárias à nossa fé. A mensagem deixada por Jesus Cristo, o exemplo deixado por Jesus Cristo, se eu sigo com critérios, com prioridades da minha vida, segundo me orienta a própria igreja, a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, serei recompensado por isso, diante do tribunal dos anjos no céu. Por isso que procuremos assim assemelhar a nossa vida, a vida de Jesus Cristo, o exemplo que Ele nos deixou. Que Deus te abençoe a tua família, a tua casa, o teu coração, conforte a tua consciência e os teus sentimentos, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.